Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Saudações em Cristo Jesus, do presidente da nossa convenção, pastor Arnaldo Candeias, a nossa querida Cadeeso, também de todos os diretores da mesa da convenção. Também envio saudações em Cristo do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero. A lição de hoje tem como tema Jesus, o pão da vida. O texto áureo fala-nos o seguinte: eu sou o pão da vida. João 6:48. A verdade prática diz-nos assim: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Já a leitura bíblica em classe está em João capítulo 6, versículos de 1 a 14. A lição que nós vamos estudar hoje é uma lição muito importante para aquelas pessoas que entendem que precisam ser cristãs. Muitas pessoas dizem ser cristãs ou cristãs, mas elas não entendem a necessidade de alimentar-se de Cristo. Portanto, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, existe uma série de fatores necessários que precisam ser entendidos para que a pessoa de fato seja cristão. Muitas pessoas até se dizem cristãs apenas de maneira filosófica, apenas de rótulo. Na prática, na real, como se diz, valendo, elas não são cristãs, nem de perto e nem de longe. Você já viu alguém permanecer vivo e saudável sem alimento? Não. Então, a lição de hoje, ela trata da saúde, da vitalidade dos verdadeiros cristãos. Pastor, então o senhor está me dizendo que existem cristãos doentes? Sim. Existem cristãos falsos por não se alimentarem? Existem. Existem pessoas que já morreram há muito tempo e estão achando que estão vivos? Sim. Uau! Então essa lição é muito importante, é mais do que você imagina. E para tratar desse tema, o escritor dessa revista, falando sobre Jesus, o pão da vida, ele já ele já sai se arrancando pneus, ou queimando pneu, como se fala, no primeiro tópico da lição, dizendo o seguinte: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Por quê? Porque quando Jesus disse eu sou o pão da vida, tem um contexto da realidade que Jesus usou essa expressão. Na comunidade judaica, na comunidade de Israel, Jesus, ele compreendeu sobre um dos alimentos mais básicos da cultura judaica, o pão. Todo judeu tem na sua despensa a base da alimentação. Se fosse na cultura brasileira, a base da alimentação é o arroz e o feijão. Todo brasileiro tem arroz e feijão em casa, na sua despensa, a base da sua alimentação. Já na cultura judaica é o pão. O pão é a base. O judeu na cultura judaica não vive sem o pão. Então, nesse contexto, Jesus apresenta e fala, eu sou o pão da vida. E aqui, nós temos aqui a multiplicação dos pães e dos peixes. Eram mais ou menos 5.000 pessoas. Só tinha 5 pães e 2 peixes. Diz aqui o capítulo 6 e o versículo 9. Agora, tinha uma multidão para ser alimentada, mas eles só tinham 5 pães e 2 peixinhos. Como alimentar essa multidão? Como alimentar essa multidão?
A segunda coisa que o tema fala aqui, que é o milagre. Esse milagre da multiplicação com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta uma multidão, mais de 5.000, só homens. Só homens tinham mais de 5.000, sem contar as mulheres e crianças. Estima-se que tinha mais de 15.000 pessoas ali para comer. E com 5 pães e 2 peixes, Jesus, ele alimenta esse povo. O que isso significa? Desculpa. Isso significa que foi um milagre. E esse milagre foi tão importante, da multiplicação dos pães e dos peixes, que é o único milagre que é falado nos 4 evangelhos. Tem milagres que é repetido só em Mateus e em Lucas, outros só em Mateus e Marcos, outros só Lucas conta, outros só João é que conta, tá? Mas esse milagre da multiplicação, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, narra esse episódio. Olha como foi importante esse feito, o milagre da multiplicação. Ali, Jesus estava se revelando como o provedor, como o criador, como o que cuida do seu servo, daqueles que o seguem, daqueles que o acompanham, daqueles que seguem a Cristo, pois foi isso que aconteceu. Jesus, ele tinha ido para o deserto, e a finalidade de Jesus ter ido para o deserto é que ele queria ter um tempo só com seus discípulos, os 12, à parte. Porém, a multidão estava seguindo a Jesus. É obviamente que a multidão tinha outros interesses, conforme diz aqui o tópico 3. Mas antes de falar dos interesses que a multidão tinha, que eram o interesse da multidão não era espiritual, eles tinham interesses materiais, tá? Mas não importa o motivo pelo qual as pessoas estavam indo atrás de Jesus, Jesus não as desampara. Aqui já está uma grande lição. Muitas pessoas se aproximam de Jesus com interesses que não são espirituais, com interesses materiais, com interesses até de se aparecer, de serem promovidos, de serem vistos, enfim. Tem pessoas que se aproximam de Jesus com outros interesses, mas o que eles, ou o que elas, as pessoas não estão à espera, é que esse Jesus a quem você está indo atrás dele vai fazer um milagre que você não espera. E milagre esse na sua vida. Por isso Jesus, ele é o pão da vida. Ele é o Deus dos milagres, que ele vai realizar um milagre na tua vida quando você não espera. E até fruto da sua misericórdia, da sua graça, que você nem merece. É obviamente que a gente não merece nada, né? Mas que não estamos à espera. Estamos seguindo Jesus com um interesse. Ele vai nos surpreender, fazendo o que ele quer, fazendo o que ele, pela sua graça, faz, pela sua misericórdia, faz, mesmo que sejamos falhos. Ao segui-lo, se o seguirmos, se quisermos estar com ele, se pararmos para o ouvir, se pararmos para darmos atenção às suas palavras, se pararmos para dar atenção aos seus ensinamentos, não é tempo perdido. Mesmo que coisas difíceis, desafios venham nos cercar, pelo fato de estarmos seguindo a ele, querendo ouvi-lo, ele não vai te deixar numa canoa furada. Ele vai resolver o teu problema, mesmo que o teu interesse seja outro. Você está conseguindo entender? Foi isso que aconteceu com o milagre da multiplicação. Agora, o escritor aqui, ele faz uma pergunta na lição: qual era o real interesse da multidão? A multidão não estava com interesses espirituais. Não estavam pensando no próximo. A multidão só queria comer do pão que ele multiplicou. O interesse era material.
Esse era o real interesse. Mas Jesus atrai as pessoas, e mesmo que o interesse delas sejam outros, o Senhor traz a sua provisão, o seu milagre, a sua revelação. Ali ele se revela como Deus da provisão. Quem sabe esteja eu falando para alguém agora que precisa desse Deus, o Deus da provisão, o Deus da multiplicação, o Deus que do nada faz surgir tudo. Esse é Jesus, o pão da vida. Mas o segundo ponto da nossa lição diz: Jesus desafia a fé dos discípulos. O subponto 1 diz: e Jesus subiu ao monte. Algumas pessoas, por falta de maturidade espiritual, idolatram o monte. Jesus no monte. Você acredita que teve um presbítero que eu perguntei ele: por que você gosta de ir tanto no monte? Ele falou assim: pastor, porque no monte a gente fica mais perto de Deus. Quando ele falou isso, eu me segurei para não rir. Porque o Deus que a Bíblia revela não tem distância para ele. Ele é o Deus dos montes, é o Deus dos vales. Ele está perto de todos. O Salmo 139 diz que não tem como fugir da sua presença, porque tudo está perto dele. Não tem ninguém longe, nem mais distante, porque ele é onipresente. Então esse irmão, coitado, não conhece nem o Deus que ele serve. Mas não precisamos idolatrar monte. Tem gente que deixa a igreja para orar em monte. Monte, às vezes, que o proprietário do monte, às vezes até um prostituto. Às vezes o proprietário do monte é alguém até que vive na idolatria, talvez até misturado com crime organizado. E as pessoas só para aquele monte que ali, sabe, ficam com bobagem no monte. O melhor lugar para se buscar a face do Senhor é a igreja. Ali você está seguro contra chuva, contra vento, contra resfriado, contra ladrão. Um amigo meu foi orar no monte, o assaltante esteve lá, bateu nele, o rosto dele ficou todo marcado, roubou tudo que ele tinha. Ele estava lá no monte e eu falei: tá vendo, bem feito. Em vez de você vir orar na igreja, fica nessas besteiras de monte, porque tem gente que fica idolatrando o monte. Por que Jesus subiu no monte para poder pregar e depois multiplicou os pães? Desculpa. Pai do Senhor. Por que Jesus sobe no monte? Primeiro lugar, do alto, o som. Naquela época não tinha microfone, não tinha caixa de som, multidões, e Jesus precisava falar para elas. Então qual era o melhor lugar? No monte. Quando sobe no alto, o som, ele chega para aquelas pessoas ali de uma maneira totalmente audível. Então Jesus escolhe o monte para poder falar para aquelas pessoas, primeiro para ser visto por eles, segundo, para que o áudio, o som da voz chegasse até aquelas pessoas. Em terceiro lugar, porque na igreja, no templo, Jesus não era bem-vindo, porque o principal dos sacerdotes, ou seja, o sumo sacerdote e os principais sacerdotes, os líderes do templo, foi eles que perseguiram e mataram Jesus. Jesus não era da escola rabínica. Jesus não frequentou a escola dos fariseus. Jesus, ele ensina pela revelação do próprio Pai, cheio do Espírito Santo. Ele não teve escola, não teve nada disso. Para escola de teologia, para a escola dos fariseus, dos rabinos. Não. O Espírito Santo usava Jesus e a sabedoria transcende a de qualquer daqueles fariseus. Então, Jesus não tinha liberdade na igreja, por isso ele orava então também nos montes. Então, naquele lugar é o lugar ideal, adequado para Jesus falar para tantas pessoas. O desafio para os discípulos. Nesse momento, os discípulos compreendiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com esforço humano. Ou seja, Jesus chega para eles e fala assim:
que tem aí para alimentar essa multidão? Ah, Senhor, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus fala assim, dá-lhe voz de comer. Aí o discípulo fala, Senhor, mas o que é isto? Ou seja, o que é 5 pães e 2 peixes? Para tanta gente, é impossível. Então, o desafio dos discípulos, que é impossível dar alimento, provisão a todo ser humano sem a ajuda de Deus. Para cumprirmos o ministério, nós dependemos da ajuda de Deus. Para dar alimento espiritual à humanidade, nós precisamos da ajuda de Deus. Nós dependemos para evangelizá-los, para alimentá-los, para falá-los de Deus. Precisamos. Não tem como cumprir essa tarefa espiritual no ministério sem a ajuda de Deus. E Deus é quem vai fazer o milagre da multiplicação. Terceiro subponto, assim, uma lição de provisão. Jesus, ele pega os 5 pães, os 2 peixes, e ele distribui e multiplica de tal forma que quando encerra, eles ainda levam 12 cestos cheios para casa de alimento que sobrou. Note, a provisão do Senhor é sempre acima daquilo que nós ofertamos. Alguém ofertou só 5 pães e só 2 peixes, mas o que sobrou foram 12 cestos cheios. Ou seja, sobejou. Então, plante na obra de Deus, porque é semente a contribuição que nós damos. Quando nós contribuímos na obra de Deus, o Senhor multiplica. É essa a lição que nós aprendemos, a lição da provisão. Tá? Terceiro ponto da lição, Jesus, o pão que desce do céu. Qual é o real interesse da multidão? Na verdade, em João 6:26, o Senhor Jesus ele disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e saciastes. Então, qual é o verdadeiro interesse da multidão? É que as multidões precisam de ser saciadas. O povo, o mundo, a humanidade, as pessoas, homens e mulheres, precisam de ser saciados. Precisam. E agora, como saciarão? Sabe o que é saciar? É comer até encher e ficar satisfeito. Está saciado, satisfeito, feliz, alegre. As pessoas andam como ovelhas em pastores, perdidas, famintas, doentes, sedentas. E elas precisam ser saciadas. E qual alimento a saciará? Jesus, o pão da vida. Então, há uma multidão em volta da gente que precisa desse alimento. Quando alguém não alimenta, o subponto da lição, o subponto do ponto 3, né? Segundo subponto do ponto 3, diz assim, o pão do céu, quem é ele? Jesus. Veja, pão nós sabemos que é alimento. Alguém que não se alimenta, fica doente. Então, quando você vê pessoas envolvidas com prostituição, mentira, xingamentos, drogas, bebedeiras, infelicidade, buscando felicidade nas orgias, nas baladas, nas cervejadas, nos pagodes, nas danceterias, nas bebidas, nos churrascos, cheio de cervejas e bebidas. Quando vocês verem pessoas buscando nesses lugares, significa estão doentes, estão famintas, são pessoas que estão carentes de quê? Do verdadeiro alimento que sacia. O drogado, quanto mais se droga, mais necessidade tem de se drogar. Quem se prostitui, quanto mais prostitui, quanto mais quer se prostituir. Quem vai para a balada, quanto mais vai, mais desejo tem que ir. Por quê? Não sacia.
Alimenta, mas não sacia, não está satisfeito, não basta. Há um vazio dentro dessa pessoa. Por quê? Porque o único pão, o único alimento que sacia a alma, o espírito, a felicidade, as emoções, que traz contentamento, o único é Jesus de Nazaré. Quando alimentamos de Jesus, nós não queremos as coisas desse mundo que perece. Nós não queremos ir para farra, para danceteria, para baile, para bebedeira, para sexualidade pernóstica, mundana. Não! Por que não queremos? Porque nós já temos quem nos sacia. Nós já temos o alimento que nos supre. Há um gozo dentro da nossa alma. Há uma paz, há uma felicidade. Ei, você quer essa felicidade? Alimente-se de Jesus, o pão da vida. Pastor, a pergunta que não quer calar é essa: como se alimentar de Jesus, o pão da vida? 4 formas. 4 formas de se alimentar com Jesus, o pão da vida. A primeira forma, você frequentar ativamente uma igreja cristã evangélica que pregue a palavra genuinamente. E se você quer saber como é que é uma igreja que prega a palavra genuinamente, é quando o pastor está pregando, você está com a Bíblia aberta, você consegue acompanhá-lo. Você agora ele está falando no versículo tal. Agora nesse ponto que ele está falando, agora é o versículo tal. Agora esse outro ponto é no versículo tal. Quando você consegue acompanhar com a Bíblia aberta, essa igreja pega a Bíblia. Agora, se o pastor está pregando, você está com a Bíblia aberta, e ele está contando tanta história que você não consegue acompanhá-lo no texto da Bíblia, desconfie. Esse camarada está com muita lábia, muita emoção, muita técnica psicológica de autoajuda, menos Bíblia. Aí esse discurso não alimenta. Mas que se você estiver numa igreja que prega a Bíblia, ali você vai se alimentar. Porque Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Note que isso é muito importante para o homem viver, porque senão ele vai morrer. Como? Na droga. Vai morrer na prostituição. Isso mata as pessoas. Então Jesus diz que não é só de pão que o homem se alimenta. Ou seja, não é só de coisa dessa vida, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. A palavra pregada, ela é o alimento que faz a pessoa viver. O que é viver? Quando alguém está sofrendo, alguém fala: nossa, eu não estou vivendo, estou vegetando. Viver é ter felicidade. Viver é ter prazer, ter paz. E a primeira forma de você se alimentar é através da palavra. Segunda forma é através das orações. Investir tempo orando e buscando, falando com o Senhor. Se acabar o tempo e for muito pouco, você achar: nossa, fiquei tão pouco hoje na presença de Deus. Fique ali calado, só falando glória a Deus, aleluia, estou na tua presença, Senhor. Fique meia hora, 1 hora, 2 horas ali, Senhor, dizendo: eu estou nos teus pés, eu estou diante de ti. Sabe, quando você vai ficando perto de Jesus, vai ficando perto dele, vai ficando, vai ficando. Você já ficou muito tempo perto de alguém que fuma? Quando você sai, eu já fiquei. Aí eu já cheguei em casa, minha esposa: nossa, você estava onde? Você está fedendo cigarro? Seu cabelo está fedendo, sua roupa está fedendo. Por quê? Eu fiquei muito tempo perto do fumante. Quando você fica muito tempo perto de Deus, quando você sai, parte de Deus fica em você. O cheiro de Deus fica em você. A unção de Deus fica em você. O poder de Deus fica em você. A paz de Deus fica em você. A luz de Deus fica em você. A graça de Deus fica em você. Aleluia! Não há quem fique na sua frente, porque você ficou perto de Deus ali e você se alimentou. Você sai dali robusto, feliz, alegre, porque você leu a palavra, você gastou tempo na presença do Senhor. Em terceiro lugar, que você se alimenta, é você, do pão da vida, é você consagrar a sua vida a Ele, jejuando ao Senhor. E em quarto lugar, é você
louvando ao Senhor, cantando louvores, consagrando a sua vida, corrigindo coisas erradas. Aí você vai se alimentando. E o alimento permanece, os nutrientes. Porque tem gente que até vai no culto, tem gente que até lê a palavra, tem gente que até jejua, e tem gente até que separa tempos para adorar, cantar. Mas tem uma vida torta. Xinga, compra e não paga, não dá dízimo. E quando você faz isso, é um buraco que abre na sua vida espiritual. Então entra por cima e sai por baixo. Você entendeu? Por mais que entre, não fica. É como alguém que está com diarreia. Come aqui e sai. Ou seja, os nutrientes não ficam. Você começa a ficar desnutrido espiritualmente, doente espiritualmente. Por quê? Porque você não está praticando. Você não está corrigindo a sua rota. É para praticar. Então é assim que a pessoa se alimenta. E é assim que Jesus, o pão da vida, tem sentido na nossa vida. Para terminar, Jesus, o pão da vida, Jesus, o alimento. Eu gosto muito desse texto de João, né, do capítulo 6, os últimos versículos. João capítulo 6, nos últimos versículos. Aqui, eu gosto muito desse texto e eu vou ler para que vocês compreendam. João 6, e aqui encerro. Os últimos versículos, versículo 53. Está escrito assim. O 51, Jesus fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Aqui ele está falando da vida eterna. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aí, Jesus fala, versículo 53, Jesus depois lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, quer dizer, o pão simbolizado na ceia, não comerdes, e não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então a ceia não é só um símbolo do corpo e do sangue de Jesus. A ceia, ela é também um alimento, uma nutrição. Hoje esse mês eu discuti com meu marido, vou participar da ceia. Se está errado, não faça isso. Procure o seu pastor antes da ceia, converse com ele vai te orientar, porque não é bom que o homem fique sem participar da ceia, porque a ceia, ela é uma vitamina espiritual para você enfrentar o próximo mês. A ceia é um alimento que te fortalece, além de ser a comunhão plena com o Senhor. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Você quer ter a vida eterna? Você precisa se alimentar de Cristo. Você precisa colocar sua vida em ordem para se alimentar, para que você possa ter a vida eterna. Porque, aqui porque a minha carne, 55, versículo 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Olha, isso é alimento. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. Quer dizer, quem não se alimenta não permanece, fica doente e morre, desnutrido espiritualmente. Então, por isso, Jesus é o pão da vida. Jesus é o alimento necessário. E nós desfrutamos disto na ceia do Senhor. Além das nossas orações, nos cultos, lendo a palavra, jejuando. Então nós estamos alimentando de Jesus. E aí, quem dele se alimenta, permanece nele, em Cristo. E o Senhor nos arrebatará, nos levará para as mansões celestiais o dia que ele vier nos buscar. Mas quem não faz isso, fica desnutrido, morre, perde a vida eterna, perde a salvação. Que o Senhor nos guarde. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.